não. Aquilo ali porque o espírito do diabo estava atiçado na vida deles. Só que ninguém dizia que era demônio. Naquelas épocas antigas, eles não chamavam de demônio, era daimon, era jeans. Esses tipos de ações demoníacas, eles tinham como se fossem seres espirituais, mas não que fosse um demônio. Quando falava de daimon, de demônio, era a ação de um espírito mau que atormentava. Mas isso era a forma do diabo agir, era de uma forma que ele mesmo atacava as pessoas e destruía, matava, dilacerava. Quando Jesus veio à terra, Satanás já estava agindo de uma outra forma. Ele já estava entrando no corpo das pessoas e atormentando as pessoas, deixando as pessoas lunáticas. E a ação dele já foi mais explícita quando ele se apresentou a Cristo, lá em Mateus, no capítulo 4, quando diz que ele apareceu lá no deserto. A primeira vez que ele apareceu foi lá no Jardim do Éden. Você não vê aparições do diabo em outras manifestações, foi lá no Jardim do Éden, quando ele apareceu ao homem. Depois, quando ele apareceu a Jesus no deserto. Depois daí ele começou a ter as suas manifestações já no corpo das pessoas. Por quê? Porque ele já estava vendo que o tempo dele estava chegando. Ele começou a se atiçar mais ainda. Eu começo a observar na Bíblia que ele já viu que estava decretado o final da sua história. Porque assim que Jesus nasceu, a tentativa dele foi destruir a vida de Jesus, mas até aí também não havia nenhuma manifestação demoníaca, era o homem, mas aí quando começou Jesus a crescer, e o seu ministério começou a se desenvolver, até então ele estava quieto, mas quando ele viu que Jesus foi até João Batista, cumpriu o primeiro passo da missão, que foi ser batizado nas águas, depois recebeu o poder do Espírito Santo, então ali ele diz, é a hora de eu parar o ministério dele. Foi lá no deserto tentar. Por quê? Porque a tentativa de Satanás lá no deserto com Jesus, irmão, porque Jesus estava como um homem. Essa foi a tentativa dele. Então ele imaginou assim, se ele está como homem, o primeiro homem caiu na cilada. Então se ele está como homem, eu vou até ele. Então ele foi na tentativa de que, sendo Cristo homem, cairia nos seus laços, cairia na sua cilada. Primeira tentativa não deu certo, então ele continuou com as suas tentativas, e agora ele viu que o ministério de Cristo estava exatamente aquilo que vai acontecer no leitor dessa palavra. Diz assim, aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão, e eis que um homem da multidão clamou dizendo, mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco, e vos sofrerei? Trazei-me cá o teu filho. E quando vi, o demônio derrubou e o convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos pasmavam na majestade de Deus e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos, ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essas palavras que lhes era encoberta, para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. A situação que Jesus encontrou na terra de Jerusalém foi uma situação caótica. A situação que ele encontrou em Jerusalém foi uma situação de miséria. Jesus, ele não chegou atrasado na terra de Jerusalém, ele chegou bem no tempo certo. Mas o povo de Jerusalém buscava da parte de Deus
uma solução. Assim como lá dentro do Egito, um povo que estava escravizado, sofrido, oprimido, sem oportunidade de adorar ao seu Deus, porque estava com a adoração presa. Um povo que estava sofrendo necessidade de pão, um povo que estava sofrendo a necessidade de casas, sendo forçado a trabalhar sem um soldo digno. Esse povo estava clamando a Deus, e diz a palavra do Senhor que Deus envia um libertador chamado Moisés. Só que passa-se séculos, milênios na história, e chega a época em que o povo está vivendo a mesma situação, com uma única diferença: agora donos de uma nação, mas escravizados por Roma, donos de uma nação, mas sem poder exercer a sua cidadania, pessoas que tinham casa, que tinham posse, mas não podiam exercer suas posses, pessoas que tinham leis, mas não podiam cumprir suas leis, estavam agora precisando que Deus agisse novamente por eles. E Deus faz o quê? Deus envia agora um libertador, mas não um libertador na mesma posição de Moisés. Não era um libertador que ia chegar e ia transformar um cajado em serpente. Não era um libertador que ia tocar nas águas do mar e as águas do mar se tornarem sangue. Não era um libertador que ia orar e ia descer saraiva de fogo. Não. Não era um libertador que ia estender as mãos e as pragas dos gafanhotos, das moscas, das rãs e atacar o povo. Não era um libertador que ia estender a mão e o povo seria chagados de tumores. Não, não era esse o libertador. Chegou um libertador que, como homem que ele era, não tinha nenhuma maldade no seu coração e não queria libertar mais o povo de Israel, mas libertar o coração da nação de Israel, porque o povo estava com o corpo preso, escravizado, mas o coração estava voltado para Deus. Só que agora em Cristo, o povo estava com o corpo liberto, mas o coração estava distanciado de Deus. E era preciso agora que o coração da nação de Israel se voltasse para Deus. A Bíblia diz que Jesus foi enviado para restaurar a aliança de Deus com a sua nação. Uma aliança feita, irmãos, lá diante do Mar Vermelho. Uma aliança feita lá no deserto. Uma aliança que após milhares de anos agora já não tinha mais valor. É como um casamento que, com o passar dos anos, a esposa não tem mais o mesmo amor pelo esposo, ou o esposo não tem mais o mesmo amor pela esposa. O amor de Deus ainda permanecia vivo, mas o amor do povo de Israel não era mais o mesmo. O povo estava voltando a sua adoração para deuses estranhos. O povo já não ligava mais com as leis cerimoniais. O povo já não se importava mais com as leis morais e sociais que Deus tinha entregue para o povo. Um povo que antes honrava Deus com os seus dízimos, um povo que honrava a Deus com as suas colheitas, com as suas festividades, um povo que honrava a Deus com as leis, um povo que honrava a Deus com o seu corpo, agora já não tinha mais essa preocupação. Um povo que, quando chegava o dia das festividades, o povo estava apto para adorar a Deus. Não, agora o povo de Israel só achava boas festas porque se divertia. As festas de Israel não eram mais festas cerimoniais, religiosas, que o povo podia se entregar a Deus. Eram festas agora que vinham gente de todas as nações, não pelo fato de que as nações tivessem se agregado a Israel, porque já existiam nações que queriam se agregar a Israel, mas o povo de Israel mantinha uma separação, havia uma divisão, e essa divisão concernia exatamente
em quem estava adorando a Deus, adorava a Deus. Se alguém queria fazer parte da nação de Israel, tinha que cumprir os preceitos de Israel. Um homem queria vir fazer cidadania em Israel, a primeira coisa que ele tinha que fazer era circuncidar-se. Um homem queria casar com a mulher de Israel, ele tinha que aceitar as leis de Israel, ele tinha que se fazer israelita de coração, corpo e alma. Mas o povo de Israel agora tinha abandonado os preceitos de Deus. A nação estudava, porque um israelita, irmãos, com 7 anos de idade já tinha a obrigação de saber ler o Torá. Era obrigação. Eles tinham as escolas judaicas que ensinavam os garotos já desde pequeno, para que eles pudessem ler o Torá. Estava permanecendo a religiosidade, mas a espiritualidade estava decaindo. Os filhos estudavam o Torá. Alguém queria ser sacerdote. Agora, para ser um sacerdote, era mais pelo lado financeiro. Antes, para ser um sacerdote, era uma honra, passando de pai para filho. O ministério sacerdotal.